todo mundo ouvindo, gente? Amém, amém. A paz do Senhor, amada igreja. Fui convidado mais uma vez, me foi dada essa oportunidade de vir aqui em cima pregar para vocês e compartilhar o amor de Deus por nós, da palavra dele. Amém? Não vou gastar muito tempo na introdução, querendo ou não, o tempo é curto. Eu acredito que daqui a alguns minutos, alguns já vão estar com a barriga roncando de fome, então não pretendo tomar tanto tempo assim de vocês. Mas, meus queridos, eu quero começar, antes de tudo, fazendo uma recapitulação breve. Querendo ou não, semana passada a gente teve Santa Ceia, e eu acredito que é bom trazer nas nossas mentes tudo que a gente tem tratado nessas duas últimas EBDs, que é justamente o que tem sido proposto pela nossa igreja, que é o estudo do Evangelho de Marcos. A gente começou ali com o nosso querido diácono Júnior, amém, palavra abençoada, estive aqui ouvindo, e na semana retrasada, no domingo retrasado, foi o nosso querido Vinícius. Vinícius não veio hoje, certo? Mas eu também tive a oportunidade de ver, infelizmente pelo YouTube, mas eu vi também uma palavra muito abençoadora, amém? Meus queridos, quando a gente fala sobre o Evangelho de Marcos, nós nos lembramos de três outros, que seria Mateus, Lucas e João. E dentre estes quatro, eu acredito que tanto o diácono Júnior quanto o irmão Vinícius, eles dois deixaram bem claro. Marcos é conhecido por ser um evangelho muito direto. É o evangelho do então, do por seguinte, do logo. É um evangelho que narra muito bem aquilo que Jesus Cristo faz em sequência. Ela se aprofunda pouco em alguns pontos e foca muito mais no que Cristo tem feito. Ela foca menos nas longas meditações de Cristo e mais nas atitudes que ele toma, nas coisas que ele faz. Nós tivemos ali, desde o início, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 3, nós tivemos inicialmente a apresentação de quem é Cristo. Porque se nós olharmos a Bíblia, nós sabemos de uma coisa: tudo gira em torno de um único homem, que é Cristo. Tudo aponta para ele, ele é o protagonista dessa história. E sabendo disso, é importante, e é por isso que mesmo ele sendo um evangelho rápido e prático, ele faz questão de dizer: olha, este daqui é o Filho de Deus, o nosso Salvador, que se fez carne. Ele pula toda aquela sequência de Deus enviou o anjo a Maria, avisou. Ele começa falando de João Batista, do profeta que antecedeu Cristo. E ele começa explicando tudo isso e deixando claro quem é Jesus Cristo. Até aqui, Marcos mostra que Jesus foi enviado e aprovado pelo Pai para cumprir uma missão. Após isso, dos versículos 14 ao 20, após a prisão de João Batista, Jesus começa o seu ministério após o seu batismo. E dentro da sua missão, dentro do seu ministério, de forma rápida e sucinta, Marcos também deixa muito claro aquilo que é a ênfase da sua palavra, que seria: o tempo é curto e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo é curto, o reino de Deus está próximo. Portanto, se arrependam e creiam no Evangelho. Essa é a essência da mensagem de Cristo. Logo depois, ele chama os primeiros discípulos. Eles deixam suas redes e o seguem imediatamente. Isso mostrando, desde já, que o reino de Deus exige uma resposta: arrependimento e discipulado. Por fim, na sinagoga de Cafarnaum, ali após Jesus já ter feito alguns de seus atos, Jesus começa a ministrar para quem está presente, entre os mestres da lei, com uma autoridade diferente do que se via entre os escribas. Ele expulsa um espírito maligno que já vinha sendo há muito comentado naquela região. As pessoas ficaram admiradas porque ele possui autoridade, tanto para ensinar quanto para expulsar aos demônios. Esse trecho termina com a sua fama se espalhando por toda a região da Galileia e
Cafarnaum, principalmente. E aqui é que eu retomo para a aula de hoje. Minha intenção hoje vai ser finalizar de uma vez por todo esse capítulo 1. E eu espero, agradeço a Deus pela oportunidade, mas eu espero que dê tempo de finalizar tudo isso. Aqui em cima a gente percebe, o Diácono Júnior viu, o Vinícius viu, o tempo passa muito rápido. O tempo passa rápido. Então, de forma rápida, Marcos, ele declara quem é Cristo, para que nós tenhamos em mente. Marcos diz o porquê de Cristo vir, a essência da mensagem dele, e nós começamos a ver alguns de seus milagres, algumas de suas maravilhas. Marcos também finaliza trazendo um pouco da autoridade que foi dada a Cristo. E aqui eu deixo uma pergunta inicialmente. O que Jesus fará com esta autoridade? Quando eu lembro muito bem que da primeira vez que eu, não foi Marcos, mas da primeira vez que eu li o Evangelho de Mateus, quando eu comecei a ver, comecei a entender, poxa, este é Jesus, olha tudo que ele tem feito, eu não sabia que era desta forma. E quando eu me deparo com a situação que, olha, primeiro ele transforma água em vinho, e olha, agora ele faz isso, ele consegue fazer tal coisa, e eu começava a me perguntar, e agora, o que ele vai fazer? E de novo eu volto para esta mesma pergunta, e agora, o que ele vai fazer com esta autoridade? É exatamente isso que Marcos responderá nos versículos que nós vamos ler a partir de agora, amém? Então, vou convidar a todos que estão com a Bíblia que abram em Marcos capítulo 1, dos versículos 29 ao 45. Marcos 1, 29 ao 45. Quem encontrou, vou pedir para que fique de pé, por favor. Amém. Todos acharam? Amém. Certo. Assim diz a palavra. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E, tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou-se muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou a muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E, levantando-se de manhã cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, seja limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo severamente, logo o despediu e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. E de todas as partes iam ter com ele. Senhor Deus, aqui estou eu, Pai, te pedindo a tua destra, te pedindo a tua direção para mim, Senhor. Porque o que o Senhor tratou comigo, Pai, é o que eu estou vindo trazer aqui.
independentemente, Pai, da minha idade, de onde eu venho ou o que eu faço, Senhor. Dou glórias a Deus, Pai, porque eu tenho algo a fazer que é compartilhar da Tua palavra, Deus. Dou glória a Deus, Senhor, porque eu tenho a oportunidade de Te ouvir. E aqui estamos nós, Senhor, escolhendo estarmos aqui para Te ouvir, para aprender mais, Senhor, ao invés de aprender do que o mundo tem a nos oferecer, Senhor. Então eu peço, Pai, que retire de mim, Deus, qualquer nervosismo, Deus, qualquer coisa que venha me atrapalhar, Senhor. Mas da mesma forma, Pai, que o Senhor retire daqui de dentro, Deus, qualquer tribulação que estejam passando, Pai. Que quem esteja aqui dentro, Pai, esteja com o coração sedento pela Tua palavra e com os ouvidos dispostos a Te ouvir, Senhor. Sou um instrumento e eu não tenho vontade, Senhor. Então me usa para que eu transmita para eles aquilo que o Senhor me transmitiu, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Meus queridos, a gente já passou por vários estudos e nós já vimos inúmeros milagres de Cristo. Eu acredito que alguns aqui já leram a Bíblia mais de uma vez. E a gente já se cansou de ouvir sobre os milagres que Cristo já fez. E recapitulando aquilo que eu falei antes, nós temos o início do ministério de Cristo e todas as suas maravilhas. E eu pretendo trabalhar hoje com vocês numa dinâmica de 3 perguntas que nós vamos tentar responder até o final, certo? Lembrando que nós estamos em EBD, como o pastor Robert falou, então sintam-se à vontade para erguer as mãos, pedir o microfone, vai ser levado a vocês. Lembrando que nós estamos gravando, então é importante que todos falem no microfone para que a gente tenha acesso lá, certo? Então não se sintam constrangidos, levantem a mão e perguntem. O tempo é curto, mas o importante é que todos consigam compartilhar. E voltando aqui, vou trabalhar com vocês sobre 3 perguntas para respondermos até o final desta aula. E a primeira pergunta que eu deixo é: Jesus fez tantos milagres, mas o que levou Jesus a fazer isso? O que movia Jesus a fazer tais feitos? Depois de deixar Nazaré, Jesus começa a estabelecer, de certa forma, o seu ministério na região da Galileia, principalmente em Cafarnaum. E como eu falei, Jesus ele vinha de uma série de atos que, se nós formos parar para pensarmos atualmente, é natural que se comece um alvoroço ao redor de tudo aquilo. Afinal, o endemoniado de Cafarnaum, ele não era só uma pessoa que estava presa dentro de uma casa. Não, ele era alguém conhecido justamente por ser possuído por um espírito maligno. Então, Jesus vir e ele dizer: olha, sai desse corpo, repreender, sai dele. Isso era uma autoridade diferente. Quando ele entra na sinagoga e ele começa a mestrar os mestres da lei, ele está demonstrando que ele tem uma autoridade que nem os mestres da lei possuem. E isso gera um alvoroço. Então, imagine um cenário em que você é um habitante daquela região e você começa a ouvir falar: olha, tem alguém fazendo maravilhas ali. Olha, tem alguém que conseguiu contrariar os mestres da lei. Tem alguém que deu uma aula para quem nos dá aula. Você consegue acreditar em tudo isso? Poxa, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, justamente em um sábado. Mesmo assim, o próximo ato do Messias não foi sair pela região trazendo respostas e solução a tantos outros casos, mas ir até uma simples casa. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Jesus, a partir do momento que ele decide àquela casa, ele está buscando algo. Jesus não se limitou apenas a multidões. No exato momento em que Jesus decide ir àquela casa, ele está dizendo que, olha, dentro de um lar eu posso fazer diferença.
O interesse de Jesus era atender às necessidades das pessoas e não promover a si mesmo. Ele não precisava do poder nem da dinâmica de multidões para o seu ministério. Então, ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a se levantar, e a febre a deixou. Nessa cura da sogra de Pedro, Jesus demonstra simplicidade, porém poder. Jesus curou com a mesma autoridade que usou para expulsar o demônio. Marcos descreve em 4 ações: aproximou-se, tomou-a pela mão, levantou-a e a febre a curou. A cura não aconteceu por um ritual, nem nenhum misticismo. É apenas o puro poder de Cristo e a autoridade que lhe foi concedida. Trazendo aqui um ponto que Vinícius trouxe, que eu vi, que eu gostei muito. Naquele tempo, infelizmente, mesmo na cultura hebraica, mesmo na cultura dos judeus, estava infiltrado nela misticismos e mais misticismos. Uma curiosidade é que essa febre que provavelmente acometia a sogra de Pedro era chamada de febre ardente no Talmud. O Talmud é semelhante a uma enciclopédia, ela consistia em algumas leis, tratamentos de doenças e muitas outras coisas. E ela dizia o tratamento para isso. Era um tratamento meio longo, meio complexo, não vou gastar tempo com isso, mas consistia em algumas semanas recitando alguns trechos da palavra de Deus. Só que com o tempo foi se conectando com isso certos rituais místicos. Não exatamente como eles imaginaram, na visão deles, provavelmente eles não viam isso como eu estou falando com demônios, mas mas eu acho que isso daqui talvez ajude, fazer uma coisa a mais, fazer uma coisa a outra. E pouco a pouco, o que era um tratamento sério, foi se tornando em um ritual místico para eles. Então, quando Cristo vem e a forma que ele cura ela se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a se levantar, e a febre foi curada. Cristo está primeiramente quebrando, como Vinícius trouxe na última aula, Cristo está quebrando esses rituais e mostrando que ele detém a autoridade e o poder. Ele não depende do Talmud, ele também não depende de nenhum ritual, porque ele é o Filho de Deus. Da mesma forma, podemos trazer para nós que quando a sogra de Pedro levanta, essa palavra, e tomou-a pela mão e ajudou a se levantar, curiosamente, no próprio Evangelho de Marcos, em outros trechos da Bíblia, ele se assemelha muito no verbo grego a não apenas se levantar, mas se levantar e agir. É algo como se fosse uma reação. Eu me levanto e vou agir. Eu me levanto e vou resolver. E, curiosamente, este verbo também é muito assemelhado à raiz do verbo de quando Cristo ressuscita. E, praticamente, todas as vezes que este verbo é usado, ele remete a uma ação. Não só levantar, mas levantar e agir. E, curiosamente, a sogra de Pedro faz o mesmo. O texto não especifica que ela está pagando a Jesus ou pagando aos discípulos de Cristo, mas num movimento natural, sem mais explicações, ela levanta, curada da febre, e os serve. E eu acho interessante isso porque isso traz à tona um pouco do que nós deveríamos fazer. Por pura gratidão, aquela mulher se levantou e os serviu instintivamente. E é o que se espera do povo de Deus. Salvos, remidos, curados pela graça de Deus, nós devemos, não por pagamento, mas por pura gratidão, num ato de reação, nos levantarmos e servimos ao nosso Deus. Continuando, então, como eu falei antes, havia um alvoroço, porém, aquilo era um sábado. E como nós sabemos, no sábado, para o povo judeu, era um grave pecado você exercer alguma atividade ou fazer alguma viagem longa, porque era proibido, era o dia do descanso para eles. Então, a população daquela região da Galileia
ficou sabendo, olha, tem um homem que está expulsando demônios, tem um homem que está dando aula na sinagoga. E agora eu fiquei sabendo que ainda por cima este homem curou uma mulher enferma, que estava com a febre ardente. A gente passa semanas fazendo ritual, recitando trechos e versículos da palavra de Deus, e este homem chegou nela, a tomou pela mão e disse, está curada. Este homem é diferente. Então, quando o sol começa a se pôr e ele se perde no horizonte, nós perdemos isto de vista, o povo que antes estava só no ouvir e no comentar e falar que, olha, tem algo diferente nesta região, eles dizem, se tem algo diferente eu vou lá. Por quê? Porque o que não faltavam eram pessoas doentes. O que não faltavam eram pessoas endemoniadas. Então eles foram e Marcos traz esta progressão. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Como eu falei, Marcos traz uma progressão. Ele primeiro traz Cristo pregando na sinagoga, em seguida Cristo abrindo mão da multidão e indo a uma simples casa. E ao fim, nós temos toda a população daquela região indo atrás de Cristo em prol de uma solução para seus problemas, em prol de uma cura para suas doenças e de libertação para os cativos. Com a fama que o ministério de Cristo vinha acumulando, principalmente após a expulsão do demônio na sinagoga, seria natural de se esperar que muitos iriam atrás deste grande homem do qual todos falavam. Por isso, vemos esta ênfase feita por Marcos ao falar que todos foram atrás de Cristo. Assim como naqueles tempos, ainda assim temos isso presente nas igrejas atualmente. Irmãos, isso é real. Isso não é só lá fora, mas aqui, quantos não se chegaram à igreja, se achegaram a Cristo por estarem passando por um momento difícil? E isso, em momento algum, é pecado. Ao contrário, Deus deixa claro que, se necessário, vai acontecer. Algumas pessoas vão passar por uns bocados, vão passar por alguns perrengues, até que elas, olha, eu ouvi falar de uma vez de um cara que consegue resolver um problema. Eu ouvi falar de alguém que consegue me libertar das drogas, da prostituição, da pornografia, do vício, das apostas. Percebem ao que isso está parecendo? Justamente o que Marcos está narrando aqui. Olha, tem alguém que está curando e está expulsando o demônio. Meu filho que estava endemoniado, que não conseguia sair da cama. Eu acho que ele consegue resolver. Olha, minha filha que estava doente, à beira da morte. Não está mais respirando. Eu acho que aquele cara consegue resolver. Ele tem autoridade. Como eu falei, ao pôr do sol, porque naquele período, quando o sol sumia, quando anoitecia, se considerava que o sábado tinha acabado. E por isso todo mundo decidia até Cristo, justamente quando o sol se põe. E Marcos deixa claro, ele atendeu à necessidade de muitos. Ele expulsou muitos demônios e ele curou a muitos enfermos. E aqui nós vamos voltando à pergunta que eu fiz. A primeira pergunta é, por que Cristo está curando todas essas pessoas? Por que Cristo tem feito tudo isto? E uma forma de nós tratarmos isso é o fato de que parte da missão de Cristo é o interesse pelas pessoas. Os milagres, as curas, a expulsão de demônios são manifestações do ministério de Cristo. Jesus também, um trecho que é curioso, não sei se todos já pararam para se perguntar sobre isso, mas Jesus, logo após expulsar os demônios, ele proíbe os demônios de falarem. Vocês já pararam para se perguntar o porquê ele faz isso? Ora, por que Jesus está proibindo os demônios de falarem? É só porque ele não gosta da voz deles? Um dos principais motivos para Cristo fazer isso é porque ele estava zelando
por algo, e este algo era a sua missão. Ele não queria, e Marcos descreve, não queria que os espíritos imundos falassem, porque eles o conheciam, eles sabiam a identidade de Cristo. Então, ele não queria, primeiramente, ser revelado por um demônio, e ele não queria que os planos do Pai saíssem dos trilhos. Ele está zelando por uma missão que lhe foi concedida. Então, por que Cristo fez tudo isso? Por que Cristo tem feito tudo isso? Primeiramente, porque é do interesse de Deus e do Filho curar, salvar e libertar. E segundo, porque ele tem uma missão. E aqui eu entro na segunda pergunta. Se Cristo tem uma missão e se Cristo decidiu todas essas coisas, a pergunta é: como ele se orientava? Como ele tomava as suas decisões? Vou pedir para que alguém leia do versículo 35 ao 37, por favor. Alguma humilde voz que possa ler? Alguém? Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Obrigado. Então nós temos tudo isso que foi falado até agora. Mas como Jesus decidia? Muitas vezes nós nos encontramos na mesma sina, buscando entender o que fazer e como seguir esse caminho. E o importante é nós lembrarmos que um dos objetivos de Cristo também foi vir ao mundo para nos dar exemplo, para nos dar uma guia, não apenas com palavras, mas com atitudes. Como dizem Filipenses 2, dos versículos 5 e 8, vou abrir, quem pode ler também? Filipenses 2, dos versículos 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. Quem pode ler? Vinícius? Um ou outro. Foi Vinícius ali que levantou a mão? Amém. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Obrigado, Vinícius. E da mesma forma, devemos buscar nele o exemplo para este caminho sinuoso que nós percorremos. Jesus ele decide orar em um lugar solitário. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto e ficou orando. Então, trazendo de volta a cena do dia. Jesus ele foi na sinagoga, pregou, expulsou um demônio. À tarde, provavelmente no início da tarde, ele foi até a casa de Simão e ele curou a sogra dele. E, ao fim do dia, ao anoitecer, ele começou a curar não um, não dois, não três, mas muitos. E também a expulsar muitos demônios. Então, olhando para isso, eu acredito que nem eu nem você culparíamos a Cristo se ele quisesse tirar uma noite breve de descanso. Nós não reclamaríamos, poxa, mas Jesus foi dormir. Com certeza o dia dele não foi tranquilo. Porém, o curioso é que Cristo Jesus, o Deus encarnado, ele, antes mesmo do céu clarear, do sol nascer, ele se pôs de pé e decidiu gastar mais de seu tempo em oração do que descansando.
Por que ele fez isso? Enquanto todos o procuravam, ele estava procurando o Pai. O que normalmente ocupa os nossos primeiros pensamentos no início do dia? Trazendo essa mesma reflexão, Cristo é o nosso exemplo. E Cristo está mostrando como é que ele toma a decisão dele. Enquanto o mundo busca ele, ele buscou o Pai. E quando eu e você acordamos, quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós levantamos da cama, o que ocupa as nossas mentes? Nós, na maioria das vezes, gastamos o nosso tempo, o nosso raciocínio, queimamos os nossos neurônios e quando acordamos nós pensamos talvez no trabalho, talvez em algum cliente, talvez em algum amigo, algum familiar meu, talvez na rede social para ver se aquela pessoa que eu estou seguindo ela postou algo interessante, para ver se o jogador de futebol fez algum gol no jogo de ontem que eu acabei não vendo. Mas volta para nós essa pergunta. E o correto é que ela nos incomode, porque é para isso que a palavra está aqui. É para isso que Deus também veio, para nos confrontar e mostrar o que devemos fazer. Então, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito? O que Micael tem feito? O que Marinaldo tem feito? Quando nós acordamos? Com o que nós temos gastado o nosso tempo? Com o que nós temos focado? Jesus ele deixa o exemplo claro. E o que levou ele a fazer isso? Spurgeon disse certa vez a seguinte frase: não olheis no rosto de ninguém até que tenhais visto a face de Deus. Não falei com ninguém até que você tenha falado com o Altíssimo. Jesus não precisava orar porque era fraco, mas porque era forte. E a fonte de sua força era o seu relacionamento com Deus, seu Pai. Jesus sabia que a pressão e a ocupação deveriam nos levar a orar, não a evitar a oração. Jesus, com tudo que ele estava passando e que ele sabia que iria passar, a decisão mais clara para ele foi: irei orar. Vou perder um pouco do meu sono, vou acordar um pouco mais cedo e vou me dedicar a me relacionar com o meu Pai. O resto estará satisfeito. Nós sabemos exatamente não sabemos exatamente pelo que Jesus orou, mas, acima de tudo, Jesus provavelmente usou esse tempo de oração para ter comunhão e intimidade com o Pai dele. Orar pelo Pai, por aqueles que salvou, por aqueles que curou, por aqueles que foram libertos, por aqueles que ele havia de libertar e de curar. Ele conheceu por aqueles que conheceu e ministrou na noite anterior. Ele orou por aqueles que encontraria e ministraria no dia seguinte. Jesus também conhecia a importância do tempo deserto com Deus. Embora seja bom e importante que nos juntemos a outros na presença de Deus, há muito em nossa vida cristã que só pode ser aprendido e experimentado em um lugar a sós com Deus. Esta passagem nos mostra muitas coisas sobre a vida de oração de Jesus. Primeiro que para Jesus a comunhão com Deus era algo muito mais importante do que um sábado. Jesus queria ficar sozinho para orar. A prioridade de Cristo era orar, ter comunicação com o Pai dele. E por último, que Jesus queria ficar sozinho para poder derramar seu coração para Deus. E fica esta mensagem para mim e para você do que nós temos feito com o nosso tempo. Porque nos dias de hoje é complicado fazer. Nos dias de hoje é complicado você limpar sua mente de tudo que lhe cerca, de tudo que lhe é bombardeado todos os dias. Antes de tudo que vivemos hoje, já havia um bombardeio pelas TVs, pelas emissoras, pelos jornais e assim por diante, mas hoje o bombardeio está na palma da minha mão, na palma da sua mão. O bombardeio está no nosso ouvido, com o fone, com a música, com algum vídeo que a gente está vendo.
O bombardeio está no nosso trabalho, continua nas grandes mídias, nas televisões, nos jornais e assim por diante. E é difícil que a gente consiga separar isso do nosso tempo com Deus. E Jesus, ele vem e nos ensina mais uma vez como devemos seguir. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. E Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. É importante perceber a sequência de acontecimentos. No dia anterior, como eu já falei, Cristo fez inúmeras coisas, expulsou demônios, curou a muitos, demonstrou sua autoridade na sinagoga e nos seus milagres. A cidade, a região inteira foi até ele. E a sua fama começou a crescer rapidamente. Então, nos coloquemos no lugar de Simão e dos outros que o acompanhavam. O meu mestre fez tantas obras maravilhosas. E agora todos estão atrás dele. Todos estão vendo aquilo que eu vi. Todos estão vendo as maravilhas que eu vi. E o que eu e você recomendaríamos a Cristo? Nós procuramos a Cristo e o encontramos orando. Nós sabemos que toda a região busca um pouquinho da presença dele. Todos querem a ajuda dele, todos querem uma solução vindo dele. E o que eu e você recomendaríamos? Olhando tudo isso, a visão dos discípulos de Deus, de Jesus, aqueles que ele escolheu, foi justamente a visão que a maioria das pessoas teriam. Provavelmente eu e você teríamos. Foi justamente a de olhar pelo olhar humano, olhar natural e pensar: olha, Senhor, o Senhor já curou tantos e tantos mais estão atrás. Se o Senhor continuar fazendo isso, eu não tenho noção das proporções que será o teu ministério. Logo, logo, cidade tal vai saber, Israel vai saber, Roma vai saber, e muitos outros povos vão começar a se juntar, e eles vão querer ser curados, libertos de demônios, vão querer ter seus filhos salvos, e eles vão ouvir do teu reino. Esta é a visão natural. Porém, diferentemente do que os discípulos de Jesus estavam pensando, Jesus não vê pela ótica humana, mas pela ótica espiritual. E, através da guia que ele recebeu do Pai, Cristo contraria tudo aquilo que poderíamos imaginar e que os próprios discípulos, escolhidos a dedo por Jesus, também esperavam. Ao encontrarem a Cristo, eles o avisaram que todos o estavam procurando. O que à primeira vista pode parecer uma informação simples, mas que carrega algo profundo. Na prática, os discípulos estavam dizendo: Jesus, o povo quer mais milagres. Uma oportunidade grandiosa para o ministério de Cristo. A fama do ministério cresceria mais e mais a cada dia. As pessoas queriam a presença dele, mas aqui nós vemos a diferença da visão deles para a de Cristo. Eles vinham pelo olhar humano, a multidão. Mas o que estava na visão de Jesus? Aquilo que o Pai falou para ele. Algo que ele só conseguiu buscando ao Pai. Então, voltamos à pergunta: por que Jesus realizou tantos milagres? Porque ele tem uma missão e porque o Pai o guia a isso. Jesus tinha na visão dele o que Deus lhe dera como ordenança. E aqui nós caminhamos para a última pergunta. Qual a prioridade de Cristo? O que é esta missão? Então, eu vou voltar rapidamente ao segundo ponto. A cidade procurava Jesus, os enfermos queriam ser curados, os endemoniados estavam sendo libertos. À vista humana, um sucesso definitivo. Mas Jesus decidiu parar. A pergunta inevitável é:
Por que sair justamente quando tudo parecia dar errado? Tem uma frase que a gente conhece muito bem, que é time que está ganhando não se mexe. Jesus estava ganhando. Jesus estava curando, estava libertando, ele estava sendo falado. E falado, e falado, e falado. Então, na visão humana, ele estava ganhando. Então, porque justamente neste momento, Cristo decide sair. Não, olha, nós vamos para uma região mais para lá, mais distante. Talvez as pessoas não tenham ouvido falar de mim. Nós vamos lá, porque lá é necessário que eu fale. Amém? Diácono Júnior. Quero fazer um comentário de algo grande que a gente aprende aqui nesse texto que estávamos lendo. Primeiramente, amada igreja, toda vez que a gente fala no nome de Jesus, é lógico que isso nos remete a Deus Todo-Poderoso. Lembrando que aqui em Marcos, como diz esse evangelho, Jesus aqui é servo sofredor, homem, 100% homem. O Jesus que Marcos está traçando aqui é o Jesus que foi batizado por João Batista e que o Espírito Santo veio sobre ele e conduziu ele para o deserto e para esse ministério. Era o homem que tinha que ir para a cruz. Aqui não era Deus. Então, alguma coisa nos ensina muito aqui, como estava dizendo ali Natan. Precisamos aprender como Jesus fez, como ele tomava decisões. Tomava decisões por quem? Tomava decisões pelo Espírito Santo. É a primeira coisa, o servo sofredor. Por onde ele ia, o Espírito Santo estava conduzindo ele. Quando ele sai da casa da sogra de Pedro, que aquela multidão vem, e pela madrugada ele vai só orar, a primeira coisa que a gente aprende é que Jesus continuava na dependência do Espírito Santo. Ali era o homem Jesus, perguntando ao Espírito de Deus, e agora? Como é que eu faço? E assim como o Espírito Santo uma vez direcionou Paulo para Macedônia, para onde Paulo não ia, mas também vivia na dependência, aqui Jesus também buscava essa dependência do Espírito Santo, como nós precisamos buscar. E você vê que coisa interessante, e como podemos aprender uma coisa que Jesus fez e que nós não fazemos e que é muito difícil, se o Espírito Santo não estiver conosco. Você vê como Natan leu aqui, ele disse que ele orava. Os discípulos vieram falar com ele, Pedro veio falar com ele e os outros, e disseram, está todo mundo querendo o Senhor. Ora, se Jesus aqui fosse levar pela mente humana, ele dizia, é nessa fama que eu vou ficar, porque tudo que a gente gosta é aplauso. Essa é a grande verdade. Só que Jesus, como estava muito dependente do Espírito, ele sabia qual era o propósito da missão, como falou Natan aqui. E ele disse o quê? Uma coisa que ele disse que a gente precisa aprender com ele, que é muito difícil. Ele diz aqui, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. O outro versículo completa dizendo, então ele foi. Isso aqui traz para a gente agora uma consciência para nós, que é, quem somos hoje? Nova criatura. E Deus agora nos fez nova criatura para quê? Para pregar evangelho. Então isso aí a gente também sabe, Jesus disse, eu preciso ir para outros lugares, para pregar em outras cidades, em outros lugares, para isso eu vim. O outro versículo disse, então ele foi. Então uma coisa é a gente saber por que Jesus nos salvou, qual é a nossa missão, em que fomos comissionados. E a segunda pergunta que a gente faz para a gente mesmo, e a gente está indo? Porque muitas vezes sabemos, mas não vamos. A diferença entre nós e Jesus aqui, o Jesus servo, sofredor de Marcos, é que ele disse, eu preciso ir para outras cidades, e foi. E diz a palavra que ele pregou aqui, está aqui, a palavra disse, ele foi por toda a Galileia pregando. Ele disse, eu vim para isso, e foi fazer a missão para a qual ele veio. A pergunta para a gente é o seguinte, eu fui salvo em Jesus Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus, sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então hoje Jesus tem uma comissão para mim, vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, faça discípulos, ensine o que você aprendeu. E a pergunta para mim mesmo, e agora, diácono Júnior, está indo? Porque você já sabe qual é a missão. Está indo? Então essa é a grande lição que a gente aprende também nessa manhã. Como disse Natan, precisamos aprender como Jesus tomava decisões e como ele agia dentro das decisões que o Espírito lhe conduzia. Para nós também. A primeira coisa, precisamos ser dependentes do Espírito. A segunda, sabemos qual é a missão. E a terceira, para nós mesmos, estamos indo fazer a missão? Essa é a pergunta que fica e a lição para nós. Obrigado, viu, Natan? Deixa eu só fazer um outro comentário que chamou a atenção no texto. Toda a jornada de Jesus é acompanhada por sinais, desde o seu nascimento. Sinais acompanham a trajetória de Jesus e sinais evidenciam o seu poder.
E as pessoas estavam buscando a Jesus com necessidades legítimas, assim como a maioria de nós nos aproximamos de Jesus com nossas necessidades humanas, né? E apesar de todos aqui estarem procurando a Jesus, e os discípulos dizem isso a Jesus, quando ele sai para orar, todos te buscam, e Jesus diz, olha, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, para que eu cure pessoas também ali? É isso que ele diz? Não. Ele diz o quê? Para que eu pregue o evangelho. Porque o evangelho é ele que vai curar as pessoas, não só das suas necessidades humanas, mas a principal necessidade do humano, que é a salvação. É o evangelho que liberta. Então, apesar das pessoas terem suas necessidades, porque Jesus não curou todo mundo do planeta. Jesus evidenciou sinais por onde ele passou. Mas para que ele veio? Ele veio para pregar o evangelho, para revelar o evangelho que salva a alma humana. Em outro trecho, Marcos relata a cura de 10 leprosos, onde Jesus curou os 10, mas só um voltou para agradecer. Jesus veio para salvar pessoas, para salvar a nossa alma, não só para resolver os nossos problemas pessoais. Então, muitos de nós que temos problemas pessoais, vamos conviver com esses problemas até o último dia de vida. Isso não quer dizer que Jesus não nos ama e que ele não resolveu o nosso maior problema, que é a nossa salvação. Então, Jesus veio resolver o nosso maior problema, que é a nossa reconciliação com Deus. Amém. Amém. Amém, pastor. Obrigado, Diácono Júnior. É justamente o que o senhor falou, é aprendermos com Cristo. E o pastor Elton acabou roubando o que eu ia falar exatamente agora. Obrigado. Obrigado, pastor. Não, está escrito aqui. E ele respondeu aos discípulos: foi para isso? Eu vou para lá para curar eles? E irei para lá para expulsar demônios? Não. Vou para lá que multidões me sigam? Não é nada disso que Cristo está falando. Quando os discípulos vêm a ele e o dizem: Jesus, todos estão buscando. O propósito que Cristo demonstra naquele momento é algo além do sucesso humano. O sucesso humano não pode ser usado para definir a obra de Deus. Porque onde o humano enxerga algo grandioso, Deus está com um olhar em outra coisa. Porque ele sabe o que é bom de verdade. Como o pastor Elton falou, Deus tem um objetivo diferente. Muitos problemas aquela população vivia. Muitos problemas nos quais nós vivemos. Eu e você, eu tenho certeza que dando o microfone para cada um aqui falar, não o problema da vida inteira, mas que você passou nos últimos 3 dias, nós não sairíamos daqui hoje. Então, todos eles queriam a solução, mas como foi apontado aqui, eles não tinham noção do verdadeiro problema deles, daquilo que realmente os prendia e que os acometia como doença, que seria o pecado. Esta é uma das declarações mais importantes de Cristo na obra dele. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue. Finalizando o versículo, esse trecho, porque para isto eu vim. A prioridade de Cristo era anunciar o reino de Deus. Os milagres eram sinais, a pregação revelava o propósito. E aqui voltamos para a primeira pergunta. Por que Jesus realizou tantos milagres? Porque os milagres revelam sua autoridade, demonstravam sua compaixão, confirmavam a sua mensagem e apontavam para o reino que estava chegando. Mas eles nunca substituíam a missão. Os milagres serviam ao evangelho e não o evangelho para milagres. É algo muito diferente que nós temos que aprender a separar. O evangelho não serve a milagres, são os milagres que servem ao reino de Deus, às boas novas.
Então Jesus se afasta, contrariando tudo aquilo que o olhar humano diria, aconselharia a ele, e ele vai a outras regiões um pouco mais distantes, para que ali também ele pregue. E seguindo, e ele pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Em primeiro lugar, este leproso está demonstrando, em primeiro, fé na autoridade dele, fé na compaixão dele e no poder dele. Ele confia na autoridade e no poder de Jesus porque ele respeita ele tem ciência de que ele pode fazer algo diferente. Pode fazer algo diferente. E ele, além disso, se submete à vontade de Cristo, no exato momento que ele fala: se quiseres, bem podes me curar. Vinícius? Bem, só um comentário sobre a importância do entendimento que a gente tem que ter da relação da missão com os milagres. Jesus ele veio para mostrar como se faz a obra, para que a gente continuasse a fazer, para que os discípulos continuassem a fazer. E aí, quando a gente vai, o começo de Marcos começa trazendo esse ponto, e o final, Jesus conclui dessa mesma forma, trazendo esclarecimento sobre isso. Quando ele vai no último capítulo de Marcos, no verso 15 ao verso 18, ele diz: e disse, eles vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. E fala: vocês vão pregar. Mas ele também deixa claro que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? E ele fala: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre doentes, e estes ficarão curados. É um sinal evidente da missão de Jesus e da nossa missão também. O que Jesus estava fazendo aqui era discipulado, mostrando, explicando e transmitindo algo para que os discípulos e a igreja desse continuidade. Só esse comentário que... Certo. Obrigado, Vinícius. E é justamente isso, Vinícius. Obrigado pelo comentário, é um ótimo acréscimo, porque enfatiza o que Cristo fez, e se o próprio Senhor da obra fez isso, por que que eu e você não vamos fazer? Se ele está abrindo mão do sucesso, ele está abrindo mão da fama, do sucesso humano, por que que eu e você vamos atrás disso? Nosso foco está no mesmo foco que o de Cristo? Continuando. Então esse leproso ele chega, se ajoelha perante Cristo e demonstra fé e confiança nele e submissão à vontade de Cristo. Jesus, porém, poderia ter seguido viagem, mas como Marcos fez questão de enfatizar, movido de compaixão. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero, seja limpo. E, tendo dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Mais uma vez, Cristo faz algo que seria o suficiente para escandalizar todo aquele povo. Cristo, no momento em que ele chega ao leproso e o cura, Cristo não está apenas curando um doente, mas ele está se aproximando de um marginalizado. Ele está se aproximando de alguém que era rejeitado pela sociedade. Naquele período, a limpeza de alguém com lepra era basicamente a mesma coisa de limpar alguém que tocou em um corpo morto. Era algo tão grave, era algo tão sério, que ninguém chegava perto. Era algo distante, você viveria distante das pessoas. Então, quando um leproso chega próximo a Cristo, ele o toca e o cura, sem rituais, sem recorrer àquilo que o povo estava impregnado, que era misticismo, Jesus, de novo, quebra tudo isso.
demonstra a sua autoridade, mas não só isso, Jesus também demonstra que seu interesse alcança aqueles que não são alcançados pelo povo. Jesus quer alcançar pessoas que nós não costumamos olhar. Jesus quer alcançar justamente aquelas pessoas que eu e você passamos na rua, nós vemos elas deitadas no chão, num colchonete, num pedaço de papelão, talvez em nada, às vezes até descoberto tomando chuva, e nós nem sequer nos perguntamos como poderíamos ajudar essa pessoa. Nós nem sequer cogitamos anotar mentalmente para, quem sabe, orar por esta pessoa. Ah, mas eu não estou com um trocado no bolso, mas você não tem oração? Eu e você não temos como recorrer para esta pessoa? Eu e você não podemos chegar a esta pessoa e falar, olha, meu irmão, como Pedro já disse, eu não posso te oferecer prata e ouro, não adianta. Mas eu tenho a cura para algo que isso sim é importante. Isso aqui você pode passar o que for nesta vida, mas lá na frente está garantido que você está salvo. Você vai ter algo a mais. Algo que não existe teto que lhe proteja, não existe casa que lhe tire, não existe governo, poder, potestade que possa tirar de você. Algo que somente o Senhor Deus pode nos dar. E Jesus restaura esta pessoa. Jesus não apenas cura, Jesus restaura. Um leproso era alguém excluído da convivência social, do culto, do contato físico e da sociedade, da comunidade como um todo. Mas a missão de Jesus não consistia em apenas falar palavras, mas alcançar pessoas. Tocando aqueles que ninguém queria tocar, o reino era proclamado, mas também demonstrado. Porém, ao fazer isso, Jesus adverte o leproso. E, advertindo-o severamente, logo despedia e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação. Aqui Moisés já terminou. Para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e de todas partes iam ter com ele. Jesus assim realiza mais um dos seus grandes milagres, mais uma das polêmicas para aquele período. Porém, ele adverte que o homem siga a lei e procure um sacerdote, mas que não espalhe o ocorrido. E de novo nós voltamos para o trecho como antes. Jesus Cristo, ele tem a visão humana de sucesso. Jesus tem mais uma vez a oportunidade de espalhar tudo o que ele tem feito e ele escolhe o oposto. E por que isto acontece? Isso acontece por causa do foco de Cristo. Essa é a última pergunta. Pode parecer contraintuitivo, mas isso tudo gira em torno da última pergunta e aquela que responde todas as perguntas que fizemos hoje. Assim como o tema que está sendo proposto para a igreja. Qual a prioridade de Cristo? Jesus não veio apenas para remover febres, expulsar demônios ou curar lepra. Se fosse assim, todos aqueles que foram curados ainda morreriam um dia. Isso não cessa a necessidade do homem. Cristo veio para tratar o problema mais profundo da humanidade, a separação de Deus. Tem dois. Josi e Pastor Elton. Vai lá, Josi, primeiro. Graças e paz, irmãos. Uma coisa importante a gente notar, mesmo apesar de Jesus ter dito àquele leproso para não divulgar o que havia acontecido, ele faz exatamente o contrário. E isso demonstra que quando somos tocados por Cristo em nossas vidas, é impossível ficarmos calados. Mesmo diante daquilo que Jesus orientou, ele saiu anunciando e apregoando às outras pessoas o que Cristo havia feito em sua vida. E assim devemos ser nós.
levar esta palavra e aquilo que Cristo fez às nossas vidas, a todos aqueles que ainda não o conhecem. Amém. Sobre esse trecho, né? Jesus toca o leproso. E Levítico 5:3 vai dizer que o judeu não pode tocar leproso, né? Mas Jesus não só toca, mas como purifica, né? E essa é a grande questão. Jesus cumpre a lei, inclusive diz àquele que foi curado, vai lá, mostra ao sacerdote. Cumpre a lei. Mas agora Jesus está jogando luz sobre a lei. Jesus está dizendo, olha, eu sou a nova lei. Em mim, a pureza. Em mim, eu estou comunicando pureza. Em mim, eu estou comunicando salvação. Em mim, né? Então, Jesus, através desse ato, que aparentemente parece ser um descumprimento da lei, ele tocar num leproso, mas ele não está apenas tocando, mas ele está purificando aquele leproso, assim como ele purificou os nossos corações e continua nesse processo de santificação em nossas vidas. Amém. Amém. É justamente o ponto de que, ao tocar nestas pessoas, ao alcançar estas pessoas, o reino de Deus está sendo proclamado e demonstrado na prática. Como o pastor Elton falou, a purificação que ele fez com o leproso não é diferente do que ele faz conosco. Porque, da mesma forma que um leproso era excluído socialmente, da mesma forma que era proibido o contato físico, o pecado nos separa de Deus de uma forma que nós não temos como alcançar. Existe um abismo entre nós dois, entre eu e ele, entre você e ele. Existia um abismo entre o leproso e a sociedade, que a lei não permitia que fosse quebrada. Não permitia que houvesse esse contato. E Deus e Jesus Cristo demonstra através dessa cura o plano dele, desde já, para o homem, que é a reconciliação com Deus. Por isso, ele não permaneceu em Cafarnaum, onde havia cidades para alcançar, pessoas para chamar ao arrependimento e boas notícias para anunciar. Ele optou por focar na missão que lhe fora confiada. O âmago da missão de Cristo não era simplesmente aliviar o sofrimento físico da humanidade, mas salvar os seres humanos de seus pecados. Mateus 1:21. Se Cristo também não freasse todo esse alvoroço em cima dos seus milagres, das suas curas, nós podemos ver também o zelo de Cristo em não querer confundir a intenção do seu ministério. Porque, como eu falei mais cedo, como o pastor Elton também trouxe, não é errado, é legítimo nos aproximarmos de Deus por um problema. E tal como o Josa falou, mas a alegria é tão grande que nós não conseguimos ficar calados. Mas por que Deus disse, olha, não fale, se apresente, cumpra a lei, vá ao sacerdote e faça o que tem que ser feito, como Moisés disse. Mas não saia falando para os outros o que eu fiz. Ele desobedeceu, mas isso demonstra a preocupação de Cristo em separar o milagre da obra. Mostrar que a obra não depende do milagre. É separado, é algo distinto. A obra é a obra. E ponto final. A obra é sobre salvar homens, é sobre reconciliar, quebrar toda essa separação, criar uma ponte. Este é o Evangelho de Cristo. Esta é a prioridade e a resposta para todas as perguntas que nós fizemos até agora. Por que Cristo fazia isso? Porque ele tinha uma missão. Como ele sabia essa missão? Através da comunicação com o Pai. E por último, qual a missão? O reino de Deus. A missão de Cristo não é vinculada ao sucesso humano, não era vinculada ao quantas pessoas falavam dele, não era vinculada a quantas pessoas ele havia curado, mas unicamente a quantos corações foram purificados, a quantas almas foram salvas, a quantas pessoas foram acrescentadas no reino de Deus. Assim como muitos seguiram a Cristo apenas pelo pão e pelo peixe que haviam comido no Evangelho de João, os outros poderiam acabar seguindo meramente em função do seu poder curador.
impedindo que algumas de suas curas não fossem divulgadas, Cristo procurou evitar também que elas fossem exploradas preconceituosamente pelos líderes judaicos, em detrimento do seu ministério. A prioridade, por fim, a prioridade de Jesus era somente uma: a missão que Deus o havia entregado. Então nós temos todo o início do ministério de Cristo. Nós vemos as maravilhas que ele fez e agora nós entendemos o porquê que ele faz tudo isso. Pela obra que Deus lhe dera. Se a prioridade de Jesus era cumprir a missão do Pai, qual tem sido a prioridade da igreja? Qual tem sido a prioridade de nossas vidas? Mais uma vez trazendo o que comentamos. Jesus é nosso exemplo. E ele acabou de demonstrar muito mais de uma vez que ele tem um foco. E qual tem sido o nosso foco? Porque de nada adianta vimos aqui, lermos uma carta de Paulo e dizer: mas eu quero combater um bom combate, eu quero ser um atleta de Cristo com foco na coroa de glória, mas quando eu chego lá fora eu esqueço disso. E o meu foco é comprar o carro do ano, é comprar um celular novo, é uma casa nova, um apartamento novo. Meu foco é subir somente na minha carreira. Meus irmãos, não existe nada de errado nisso. Mas nós voltamos a bater na tecla do nosso foco. Onde estamos focando? Jesus, ele vem e nos traz essa pergunta novamente. Se a prioridade do Deus que se fez carne era a obra de Deus, do Pai, porque eu e você, que fomos salvos por ele, insistimos em manter nosso foco tão distante. Se somos discípulos dele, a prioridade da igreja também deve ser o reino de Deus. Amém? Então, foi cronometrado, quase. Passei 1 minuto aqui, ali está dizendo que está no tempo certo. Mas, meus irmãos, eu finalizo aqui trazendo tudo isso. Onde está o nosso foco? Nós podemos absorver tanto deste evangelho. Nós passamos 3 EBD, 3 escolas bíblicas, para terminar um capítulo. Mas isso acontece porque, mesmo sendo curto, sucinto e direto, o evangelho de Marcos, ele tem muito, porque Deus é demais. Jesus é muito. Se eu e você lermos e relermos, nós vamos continuar tendo um rio de água viva para bebermos. Amém? Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês. Pastor Robert está lá. Agradeço a vocês, que Deus os abençoe e espero que Ele os abençoe como Ele me abençoou através dessa palavra. Amém? Obrigado a todos.